Mateus 25, versículos de 1 a 13. Vamos ler esse texto. Seu vizinho tem a Bíblia aí, vamos lá. Mateus 25, de 1 a 13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, isso é, imprudentes, e 5 prudentes. As nécias, as imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas moças jovens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as imprudentes, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, tinham azeite nas lâmpadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, as imprudentes, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Espírito Santo, traga entendimento à nossa mente e aplicação dessa palavra no nosso coração nesta noite. Ministre cada um de nós que está aqui de maneira muito especial, e também todos que estão nos ouvindo e nos vendo pela internet e pela televisão. Espírito Santo de Deus, faça o teu milagre em vidas hoje à noite. Pai, hoje é noite de salvação, é noite do poder de Deus nas nossas vidas aqui. Faça isso, Espírito Santo, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis agora na tua presença. Deus meu, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero falar nesta noite, olhando para esse texto, sobre o seguinte tema: o perigo da negligência. Você já pensou, já passou na sua cabeça quantas vezes nós podemos ser negligentes na nossa vida? Negligência na família, no trabalho, nos nossos compromissos, e também negligência na nossa vida espiritual. Então há um perigo aqui, meu irmão, minha irmã, presta atenção, há um perigo com relação à nossa negligência, porque este é o grande problema e desafio aqui com essas chamadas virgens imprudentes. Essas nécias é que deixaram de experimentar o sobrenatural de Deus, porque elas foram negligentes. Foram negligentes. Eu gostaria que você pudesse pensar um pouco sobre isso comigo nesta noite. O perigo da negligência. E olhar lá para dentro, para dentro. Irmãos, nós temos que ser verdadeiros, coerentes. Olhar lá para dentro. Eu sou negligente ou não sou negligente? Eu estou agindo de maneira correta ou não estou agindo de maneira correta? A minha vida está centrada em Cristo ou não está centrada em Cristo? Mas olhar isso com muita sinceridade, meu irmão, minha irmã. E eu quero ver 3 verdades aqui. A primeira verdade é que quando nós lemos esse texto, vocês se lembram, todas tinham o mesmo desejo: queremos estar com o noivo. Queremos estar com o noivo, eu quero ir para a festa, experimentar a festa do noivo. Todas elas queriam. A segunda verdade é que aquelas jovens imprudentes, elas tentaram buscar o azeite no último momento.
é tarde demais. Não se tome emprestado nada na última hora. É impossível isso. É impossível. Em terceiro lugar, não podemos deixar aquilo que é importante na nossa vida em último lugar da nossa vida. Então são essas três verdades, porque é isso que Jesus quer nos ensinar nesse texto. Presta atenção aqui. Capítulo 25 de Mateus começa com essa parábola. Essa parábola, ela faz parte nesse capítulo de 3 parábolas que são importantes. Tem a parábola dessas 10 jovens, que 5 tinham azeite e 5 não tinham. Em segundo lugar, lá no versículo, deixa eu ver o versículo 14 em diante, nós encontramos a parábola dos talentos, quando se lembra que Jesus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro, e falou: olha, eu vou fazer uma viagem, vou dar para vocês esses talentos, quando eu voltar, a gente faz o acerto de conta. O 5 multiplicou mais 5, o 2 multiplicou para 4, e o que recebeu 1 ficou com medo, porque esse senhor era severo, ele escondeu, fez um buraco na terra, escondeu o seu talento. Ele falou: olha, pelo menos quando ele chegar, eu vou dizer para ele o seguinte: olha, o senhor me deu um talento, está aqui de volta. O 5 multiplicou para 10, o de 2 para 4, e aquele enterrou e devolveu o seu próprio talento. Jesus falou o seguinte: você que recebeu 5, extraordinário, você é um servo maravilhoso. Você pegou o talento que eu te dei e você multiplicou. A quem ele deu 2, Jesus disse: parabéns, eu te dei 2 talentos, você multiplicou, excelente. E a quem ele deu 1, ele devolveu 1, ele falou: entrega o seu para quem tem 10, e você será lançado no fogo do inferno, porque você nem tentou multiplicar o seu talento. E depois a última de todas as parábolas do capítulo 25 é a parábola das ovelhas e dos bodes. Quando Jesus, ele diz que haverá o dia que ele vai separar para a direita as ovelhas e para a esquerda os bodes. As ovelhas da direita, ele vai falar: sejam benditos para o reino eterno. E os bodes, ele diz: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmãos, presta atenção, essas 3 parábolas do capítulo 25 são parábolas de juízo. Fala sobre o final dos tempos, fala sobre a parousia, que é o processo da volta do Senhor Jesus. E o capítulo 25 está no contexto do capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 24 nós encontramos o grande sermão, o sermão chamado Sermão Profético, que narra sobre a volta de Cristo, os sinais, o que vai acontecer, o prelúdio desse momento chamado parousia, quando os céus serão abertos, os anjos com as suas trombetas tocarão, e Jesus Cristo chamará a sua igreja, os que foram salvos, lavados, aqueles que se renderam ao Senhor Jesus, se entregaram ao Senhor Jesus, fez Jesus o centro das suas vidas. E esse dia vai chegar mais cedo ou mais tarde. Você crê nisso? Diga amém. Bom, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Veja só, quando nós lemos esse texto, você e nós que estamos aqui, nós temos uma outra cultura aqui no Ocidente. Mas essa parábola que Jesus contou tinha muito significado para o povo ali do Oriente e da Palestina. Muito significado. Era uma tradição, a festa de casamento. Era família, o noivo, festa de casamento era uma coisa muito importante, valorizada naquela cultura, como tem sido para nós até hoje evangélicos. Embora que festa, casamento, noivo, marido e mulher está virando alguma coisa totalmente desvirtuada no conceito desse mundo pós-moderno, porque esse mundo pós-moderno não segue a Bíblia, não entra no rumo do evangelho. Mas esse é o mundo, nós não somos desse mundo. Amém ou não? Nós cremos no evangelho, irmãos. Mesmo que nós sejamos a minoria, e possivelmente seremos a minoria no final dos tempos, mas nós não vamos abrir mão da verdade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós não vamos abrir mão desta verdade, porque ela é que dá rumo à nossa vida e sustenta os nossos pés. Você crê nisso? Diga amém. Naquela época, irmãos, é muito importante. Aonde que Jesus começou o seu ministério?
Qual foi o contexto que Jesus iniciou o seu ministério? Jesus iniciou o seu ministério no contexto de uma festa de casamento. Faltou o vinho. Ele pede para os serventes encher as talhas, chamadas talhas, na época eles lavavam mão, porque o fariseu judeu não podia comer com mão suja, nem entrar numa festa com mão suja, etc. E eles tinham as talhas que eles lavavam as mãos. E Jesus então enche aquelas talhas, pediu aos serventes que enchessem aquelas talhas de água. Ele transforma a água em vinho para que a alegria daquela festa não fosse desfeita. E ele começou o seu ministério fazendo um milagre numa festa de casamento. E agora ele fala do noivo no capítulo 25. Ele fala do noivo que vai chegar. E naquela tradição, meus irmãos, minhas irmãs, naquela cultura, o noivo não tinha horário para chegar para o casamento. Era ser duro, é difícil ser noiva. Vai casar e não sei quando esse homem chega. Naquela cultura, o noivo marcava a data na estação apropriada. Por exemplo, ele falava assim: olha, eu vou casar com você, avisava o futuro sogro e sogra, eu vou casar com a sua filha na primavera. A primavera são 4 meses. Mas não falava se era no começo, no meio, no fim, na primavera. Um dia ele ia chegar. E o que a moça tinha que fazer? A moça tinha que esperar a chegada do noivo. Para não ficar sozinha, o que ela fazia? Ela chamava as amigas mais íntimas, chamada as donzelas, que ficassem com ela. Ali elas conversavam, imagino que elas bordavam, melhoravam o enxoval do casamento e contavam as histórias, e como que elas imaginavam que seria essa nova vida, etc. Porque a hora que o noivo batesse na porta, ela estava pronta, entrava para as festas do casamento. Irmãos, essa cultura desta época é muito comum até hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, é assim até hoje. Eles falam assim para a gente, meus amigos mandam um e-mail, falam assim: eu estou pensando em visitar vocês aí no outono. Para mim eu fico doido. Quando que é o outono? O outono, primeiro que a gente não é regido por estação aqui. A gente não sabe. Eu tenho hora que me pergunto que estação nós estamos. Porque aqui praticamente eu sei que o inverno começa em junho e termina em agosto, é isso? Agosto, é setembro, não é isso? Setembro. Bom, até hoje é assim. Então eles fazem a programação nas estações. Por isso que esse texto está falando que essas noivas tinham que esperar o noivo. Essa noiva tinha que esperar o noivo com as suas donzelas. Irmãos, isso é tão verídico lá na Palestina. Eu me recordo na minha primeira viagem a Israel, vocês viram aqui, nós estamos fechando essa viagem de setembro. E naquela viagem eu fui sozinho, a Wanda, nós estávamos morando na Inglaterra. A nossa filha mais velha era recém-nascida, a Wanda ficou, coitado, cuidando da menina. E eu queria ir à Palestina. Eu queria conhecer aquela religião. Eu queria andar onde Jesus andou. Eu queria que a minha ida lá ia ajudar eu a entender melhor o contexto histórico, entrar dentro da Bíblia. E eu fui. Eu me recordo, irmãos, um dia saindo de uma região ali da Galileia, vi várias moças com vestidos diferentes, bem típicos assim, e também com os instrumentos que a gente não conhece, não é violão, nem sanfona, nem acordeon, e nem baixo, nem bateria, nada disso. O negócio se carregavam diferente. E eu falei para o guia: escuta, que povo é esse aí? E essas mulheres. E o guia falou o seguinte: certamente vai haver algum casamento aqui próximo. E essas são aquelas moças que a Bíblia fala, chamadas donzelas, que ficam com a noiva até a chegada do noivo. Eu falei: que legal. Eu era um jovem pastor, eu queria aprender, ver um casamento judaico. Eu falei: quem sabe até algumas ideias diferentes para a gente incorporar no sistema brasileiro. E falei com ele: não tem como dar uma parada e a gente ver um pouco esse casamento? Ele falou o seguinte: se você tiver tempo, ou vocês, que nós estávamos no ônibus, estou ali vários, uns 18 ou 20 turistas. Ele falou: porque o noivo pode chegar hoje, pode chegar uma segunda, pode chegar na quinta, pode chegar semana que vem, você pode ficar aqui esperando o noivo chegar? Falei: não tem jeito. Por quê? Porque é assim a tradição. Tem que estar pronto, porque a hora que ele chegar, começa a festa. E é isso que esse texto
está nos ensinando aqui, o noivo, ele virá, quando eu não sei. E vamos ver daqui a pouquinho alguns textos, meus irmãos e minhas irmãs, que só Deus sabe o dia que o noivo, ele virá. Mas ele virá para buscar a noiva. Quem é a noiva? Somos nós. Nós somos a sua igreja. E nós, sua igreja, precisamos estar preparados. E aqui está o grande desafio. Nós fazemos parte do grupo dessas 5 moças prudentes que tinham a lâmpada, que tinham azeite, ou nós fazemos parte desse outro grupo 5 das jovens chamadas imprudentes? Elas tinham a lâmpada, mas elas não tinham azeite. E porque a hora que ele chegar, não há tempo, e tem que ter luz para entrar. Ele pode chegar de madrugada, ele pode chegar à meia-noite, e nós precisamos de entrar. Estamos ou não preparados para a chegada do noivo? Olha o que diz aqui, ao capítulo 24. Você pode virar da sua Bíblia só uma página, voltar uma página, capítulo 24 de Mateus. O versículo 42 diz assim: portanto, vigiai. Portanto, vigiai. Você precisa estar vigiando, eu vigiando, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Ele virá, mas nós não sabemos o dia. Veja só o versículo 36, acima. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente quem? O Pai. Nem Jesus sabe. O dia que você ouvir alguém dizendo que Jesus está voltando, você fala assim: você é um grande herege. Ninguém sabe. Jesus não sabe, o Pai sabe. E o Pai vai falar assim: filho, é hoje, pode buscar a minha igreja na terra. E não haverá tempo para mais nada. Aí nós vamos lá para o versículo 44, de Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos. Isto é, por isso, irmão e irmã, nós vamos ficar prontos, preparados, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Para fazer o quê? Para buscar quem? Os que estão preparados. Aqui na parábola, vai buscar quem? As que estavam preparadas, as 5 prudentes, porque elas traziam as suas lâmpadas. Agora presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quais são as lições desse texto para você, para cada um de nós nesta noite? Primeira lição é que está aqui no versículo 1. O que diz o versículo 1? Diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 jovens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Qual é o ensino? Todas as 10 tinham o mesmo desejo. Qual o desejo? Encontrar-se com o noivo. Fazer parte, tomar parte da celebração. Viver com o noivo, estar junto com o noivo, fazer daquele momento um momento especial. Desejava estar na festa, entrar nessa grande festa. E a Bíblia diz, meus amados irmãos e irmãs, que quando Jesus voltar, nós vamos ter uma festa, e Jesus Cristo é quem vai nos servir, e haverá ali aquela grande ceia, e Jesus é quem vai ministrar aquela santa ceia, e Ele vai alimentar e cuidar do seu povo, e esse é o desejo de cada um de nós, e ninguém quer ser deixado para trás. Você quer? Ninguém quer ser deixado para trás. Eu não quero. Nós vamos estar preparados para quando Ele decidir vir, ou Pai enviar, nós estejamos preparados. Agora, como é que nós nos preparamos? Como é que nós nos preparamos? Algumas pessoas pensam que se batizar, eu preciso ser batizado. A hora que estiver batizado, eu estou bem. Estou cansado de ouvir isso, gente falando assim, depois que eu me batizar, eu vou ser um crente forte. Grande ilusão. O batismo não muda ninguém. Ninguém. Tem pais que pensam que tem que batizar o filho, fica apavorado, quer batizar meu filho, porque meu filho não pode ficar sem batizado. Por quê? Porque tem um conceito errado, que o batismo vai livrar a criança do limbo, que o batismo vai dar salvação para essa criança. O batismo não faz isso. E o batismo não muda, irmãos, a nossa sorte espiritual. O que o batismo faz? O batismo tão somente é um sacramento, é importante,
mas é só a inclusão da pessoa no corpo visível de Cristo. Só isso. Está dizendo, eu pertenço ao corpo de Cristo. Certamente, a pessoa que batiza é porque ela já é salva. Mas Jesus voltar, ela não foi batizada, ela vai para o céu. Porque é Jesus que leva para o céu, não é o batismo. E as pessoas então às vezes imaginam que fazendo e cumprindo um ritual religioso, fazendo alguma coisa da tradição, isso vai garantir a eternidade para aquela pessoa. É isso que todas elas imaginavam. Essas 5 jovens prudentes, isso que elas imaginavam, porque elas tinham as lâmpadas, elas tinham a religião, mas elas não tinham o Espírito Santo, não tinham a salvação, não tinham a experiência com o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos de não ter dúvidas, irmãos, sobre a nossa vida com Deus. Às vezes nós gostamos da religião e nós esquecemos do Senhor da religião, que é Jesus Cristo. Nós precisamos de Jesus. O noivo vem para buscar a sua igreja. O noivo é o Senhor Jesus Cristo. Então as nécias, irmãos, elas agiram assim, saíram para a festa achando que iriam entrar na festa. E até tinham a lâmpada. Tinham a tradição. Mas a lâmpada não garantiu a entrada delas no céu. Todos temos o mesmo desejo. Tenho certeza, se eu perguntasse aqui, quem é que deseja ir para o céu? Todo mundo levantaria a mão. Que a eternidade, irmãos, é o nosso real lugar. Nós estamos aqui peregrinando. O mundo não é nossa casa. Essa confusão que nós estamos vendo no mundo, essa insegurança, essa crise, essa situação toda que nós vivemos, esse mundo confuso e cada dia está pior, não é o nosso lugar. Enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer aquilo que o Evangelho nos ensina, mas aqui não é o nosso lugar. Todos nós queremos ir para o nosso lugar, para a nossa casa, na eternidade. Jesus disse aos seus discípulos, e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Todos nós temos desejos. Mas presta atenção aqui, há uma segunda verdade. A segunda verdade está no versículo 8. Olha o versículo 8. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Dá-nos o vosso azeite. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Quando que elas disseram isso? Elas disseram isso depois que o noivo chegou. Quando alguém disse, o noivo está chegando. Quando é meia-noite, alguém gritou, houve um grito, eis o noivo, vamos ao encontro do noivo. E elas acordaram. E qual é o ensino, irmãos? Há coisas, há verdades cruciais, centrais na nossa vida, que nós não podemos tomar emprestadas. Essas coisas não podem ser emprestadas. O óleo significa o Espírito Santo na Bíblia. Essas imprudentes, elas tinham a lâmpada, mas não tinham o Espírito Santo. Elas gostavam das coisas da religião, elas gostavam de estar ali. Há muita gente assim, gosta das coisas da igreja, gosta de cantar aqui na frente, gosta de fazer alguma coisa, quem sabe até liderar uma célula, gosta de participar dos cultos, mas nunca assumiu um compromisso verdadeiro com o Senhor. Nunca houve uma entrega, meus irmãos e minhas irmãs, de coração ao Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos ver isso? A Bíblia diz que nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Não é pela palavra, não é pela boca. A boca fala bênção e fala maldição. Mas é o fruto da minha vida, é o fruto do meu dia a dia, é o fruto da minha fé, é como eu ajo. Como que alguém ama o Senhor Jesus, é de Jesus, quando essa pessoa só vive para ela? Quando é uma pessoa egoísta, tudo é para ela, para a casa dela, o tempo é para ela. Deus não tem tempo nessa vida. A agenda dessa pessoa não está o Senhor incluído. Quem sabe
um pouquinho de tempo, não sei quanto. Impressionante, meus irmãos, minhas irmãs. Você que tem Facebook, quanto tempo você gasta por dia no seu Facebook? Eu gostaria que você marcasse no seu relógio essa semana. Seja honesto com você. Todo dia, hoje à noite, quando você chegar em casa, você vai olhar o seu Facebook. Você está já, na verdade, você já está viciado no seu Facebook. Você quer saber o que as pessoas estão falando, você quer saber onde anda fulano, você quer saber o que está acontecendo, você quer ver aquela foto. Veja quanto tempo você gasta no seu Facebook todo dia. Aí você soma na semana, quanto tempo você gastou no seu Facebook. E você vai marcar quanto tempo você pega a sua Bíblia. Quanto tempo você lê a sua Bíblia? Quanto tempo você se coloca de joelhos de oração? Quanto tempo você ora com o seu cônjuge? Quanto tempo você ora com os seus filhos? Quanto tempo você busca o Senhor? Quanto tempo você dá para o seu vizinho que está passando a crise, o vale, o sofrimento? Quanto tempo você dá para Deus e para as pessoas que Deus ama? Aí você vai ter uma avaliação. Que fruto esta árvore, seu coração, sua vida está produzindo. Essas meninas aqui eram meninas boas, eram meninas extraordinárias. Elas queriam encontrar com o noivo, mas elas não tinham azeite. Faltava o essencial. O que vale uma lâmpada sem azeite? Eu sou da época da lamparina. Eu lembro eu era menino, a minha avó, e na minha avó era com aquele lampião que tinha querosene. Acendia, a gente carregava na casa o lampiãozinho. Eu era menino, depois veio a gás, eu gostava de fazer aquela bombinha nele. Os mais novos, o povo mais moderno não sabe o que é isso, mas se apertava, o menino gostava de apertar. Falava para minha avó, deixa eu apertar essa molinha aí, ó. Ficava apertando aquele porque produzia uma luz mais forte. Sou da época que lembro da igreja com luz, já preguei a igreja com luz de lampião a gás. O que adianta uma lamparina sem azeite? Na época aqui o querosene não vale nada. Moças extraordinárias, gente boa. E sabe, irmãos, às vezes nós vivemos esse quadro. Quem sabe esse é um quadro muito comum para nós. E na última hora, elas foram para as amigas que buscavam a Deus. Ali estavam 5 amigas diferentes. E a pergunta é essa: empresta do azeite. Versículo 8, empresta do azeite. Por quê? Porque versículo 5, tardou o noivo, e elas tinham que levantar agora, e não tinha azeite. Versículo 8, e as nessas disseram às prudentes: empresta um pouco do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão apagando ou apagadas. Ela fala: como? Eu não posso emprestar, é uma coisa que não dá para dividir. A minha fé, não tem jeito, não tem como fazer isso. É impossível usar a fé de outra pessoa. A Wanda, ela não vai para o céu confiado na minha fé, e nem eu na fé dela, e muito menos nossas filhas na nossa fé, e muito menos você na minha fé, na fé de nós, dos pastores. A experiência é sua. A vida com Deus, meus irmãos, nós estamos numa estação impressionante. Nós estamos na estação da evangelização, estamos pregando o sermão. Você está ouvindo aqui todo domingo, nós estamos trazendo você muito perto de Cristo. Querido, minha irmã, minha querida irmã e querido irmão, se você não se render para Jesus nesse tempo, eu não sei o que vamos ter que fazer para você se render a Jesus. Porque nós estamos falando do amor de Cristo, que nossa vida tem que estar nele. Então é o fruto. Cadê o lar de paz? Deus me deu a graça do Evangelho. Nós temos aprendido que Ele deu autoridade para nós, para falarmos de Cristo, orarmos sobre os enfermos, ajudarmos as pessoas que estão em aflito. Cadê o lar de paz? Eu não tenho tempo, não me interesso. Isso é demais para mim. A minha vida já está cheia de coisa, etc. E vai por aí, etc. Onde está na agenda de Deus, na sua agenda, o lugar de Deus? Quando Jesus voltar, e Ele vai voltar. Irmãos, sinais, eu não sei quando, mas os sinais, leia capítulo 24 de Mateus essa semana em casa. Leia os jornais. Leia os jornais que está acontecendo no mundo inteiro. Vocês viram o que está acontecendo no mundo inteiro? Não há como pegar emprestado naquele momento, não haverá tempo. A experiência, então, com Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, é uma necessidade pessoal, individual. A vida espiritual é uma caminhada individual, é uma caminhada minha.
Assim como essas prudentes caminharam com o Senhor, elas caminharam. E Jesus está ensinando isso no nosso meio. Certamente há os prudentes e há os imprudentes. E é por isso que nós temos que falar. Eu não conheço, a Bíblia diz que nós não podemos julgar ninguém. Nós podemos ver os frutos, só isso, mais nada do que isso. Mas não é nosso papel julgar, mas o fruto ele vai aparecer. E naquele momento, então, quando Jesus voltar, irmãos, não tem tempo para mais nada. Paulo nos ensina muito sobre isso. Eu sou encantado com o apóstolo Paulo. Eu, sinceramente, irmãos, quando chegar no céu, eu quero conhecer Jó, logo no começo, Jó, porque ele teve paciência na tribulação. Quero conhecer o apóstolo Paulo, que encoraja muito a nossa vida. Como Paulo me encoraja. E esse homem, ele o seguinte, o apóstolo Paulo encoraja de tal forma, ele diz o seguinte, lá em 2 Timóteo 1,12, pois eu sei em quem eu tenho crido. Pode acontecer o que acontecer, pode virar um mundo de ponta cabeça. Eu sei em quem eu tenho conhecido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu coração, a minha vida com Deus por toda a eternidade. Essa é a convicção. Se você não tem essa convicção, você tem que repensar a sua vida espiritual com Deus, meu irmão, minha irmã. Queridos, nós estamos indo numa estrada assim, ela está larga aqui, ela vai começar a ficar estreita. E os que ficarem serão aqueles convictos, as pessoas que sabem quem Cristo é. E eles vão caminhando. E para chegarmos em Cristo Jesus, nós vamos ficar aproximando cada vez mais. Essa é a realidade. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. É essa a convicção do seu e do meu coração. Mas em terceiro e último lugar, irmãos e irmãs, agora as coisas, não só que nós não podemos tomar emprestadas e emprestar, mas que nós não podemos tê-las no último instante da nossa vida. Veja o versículo 5. O versículo 5 nesse texto ensina isso, porque o versículo 10 diz assim, olha, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Por que elas foram comprar? Porque elas deixaram para o último momento, no último instante. Elas foram dormir primeiro. Por que elas não levaram azeite como as outras? Por que elas não buscaram a Deus, não leram a Bíblia, não fizeram os jejuns, não vieram para as vigílias, não aprenderam, lideraram uma célula, não abriram o lar de paz, não buscam o Senhor, não conhecem a Bíblia, paixão por Jesus, paixão pelas vidas. No último momento, diz o versículo 10, e saindo elas para comprar, aí chegou o noivo, tarde demais. Elas foram, tentaram, coitadas dessas meninas. E as que estavam prontas, as prudentes, versículo 10 está aí, ó, entraram com ele, com o noivo para as bodas. E o noivo, quando chegar, meus irmãos, minhas irmãs, ele chegou e acabou, ele vai fechar a porta. Quem está aí entra, quem não está não consegue entrar mais. Não é isso que estou dizendo? Não é o meu desejo, é o que a Bíblia fala. Quando ele chegar, ou quando você parar de respirar, não tem mais jeito. Não tem mais solução, não tem alternativas, eu não conheço nenhuma delas, não tem mais caminho. Então diz o versículo, ele entrou e fechou a porta, porque lá no versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Nós podemos estar nesse estado, é mais fácil adormecer. É mais fácil, irmãos, na verdade, gastarmos mais tempo com as coisas do dia a dia nosso. Essa vida, irmãos, essa vida é muito atraente, essa vida é muito extraordinária. O mundo hoje vende muita coisa para a gente. Nós vamos comprando, temos que pagar. E nós vamos criando situações aqui e acolá. A gente vai cada vez querendo mais. Nada de errado nisso. Nada. Desde que você tenha na sua agenda o Senhor. Você vai acrescentar alguma coisa na sua vida, desde que isso não tome o seu tempo do Senhor na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Essa não é a sua vida. Meu querido, minha querida, irmãos e irmãs, essa não é a nossa vida. E até quando nós vamos deixar ser engodados por esse sistema?
Por isso que o apóstolo Paulo, é novamente Paulo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita de Deus. Romanos 12, versículo 2. Não é para nos conformarmos, não vamos tomar a forma. Em outras palavras, há um esquema neste mundo. Não entre no esquema deste mundo, saia dele, meu irmão, minha irmã. Viva uma vida mais simples, mas com Deus. Não deixe o mundo roubar Deus da sua agenda e da sua prioridade. Então diz o versículo 10: e saindo elas foram comprar. Tarde demais, agora não dá mais. E elas foram, tentaram. Na hora de comprar estava dormindo. Foram comprar, o noivo chegou. E quando agora o noivo chega, entra e fecha a porta. As que estavam preparadas entraram. Elas chegam correndo, bate na porta. Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta. E a voz lá de dentro foi esta: não vos conheço. Versículo 11: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu. Não foram as outras jovens que entraram, não foi a noiva, foi o noivo, Jesus. Ele disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. E ele encerra: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Meus irmãos, ontem à tarde, nosso irmão Minohara não tinha a mínima ideia que seria o último dia da vida dele. Eu fui visitá-lo quando ele estava mal no hospital. Ele levantou, foi para casa. Dona Igu falou: ele está bem, está alegre. E ontem à tarde foi tão forte o infarto que ele só deu um respiro. Foi tão forte que ele estourou a veia do coração. E ele acabou. Dá tempo para quê? Você tem tempo para fazer o quê? Pedir oração? Fala para a mulher: faz intercessão por mim. Eu quero aceitar Jesus, coloca a mão na minha cabeça. Eu quero confessar Jesus. Não há tempo. Estava lendo a revista Veja dessa semana hoje cedinho, era 6:30 da manhã. E eu fui lá que aconteceu em Boston essa semana. Aquela maratona. Conheço aquela cidade, nós moramos lá, minha esposa e eu moramos lá. Conhecemos aquela rua onde é feita, os lugares onde a maratona é feita. Cidade linda, maravilhosa. Cidade é uma das cidades mais acadêmicas do mundo, Estados Unidos, onde estão lá as grandes universidades do mundo, os melhores hospitais do mundo naquela cidade. Um menininho de 8 anos, o pai e a mãe, eles vão para a maratona. E o menininho agora corre lá no lugar onde o atleta que vence em primeiro lugar, ele cruza a faixa com vitorioso para ver. E lá está o menininho de 8 anos de idade, e aqueles muçulmanos islâmicos radicais, russos que estão morando nos Estados Unidos, prepararam aquela bomba, porque eles tinham um compromisso com Alá, com Maomé. Quando a bomba detonou, a vida daquele menino se foi. Uma senhora de 60 anos, que andou 1.500 quilômetros para ver uma sobrinha que estava correndo na maratona, toda feliz, saiu cedo, se posicionar para ver a sobrinha que estaria correndo aquela maratona, para bater palmas, se alegrar, depois irem comerem juntos, fazer uma festa juntos. Aquela bomba detonou. Quantos perderam perna, perderam braço? Mais de 180 pessoas. E aqueles que morreram, você acha que algum deles tinha a mínima ideia de que aquele dia, terça-feira ou quarta-feira, não me recordo agora, seria o dia de tragédia na vida deles? Irmãos, nós vivemos hoje como se fosse viver até os 100 anos de idade. Você conversa com uma pessoa já de idosa, e daí, o senhor quer viver quantos anos? Eu te pergunto, só para jogar a conversa fora. Olha, meu avô viveu 98, a minha avó também, meu pai, acho que vou viver uns 100. Todo mundo quer viver, está vivendo. Mas ninguém sabe a hora. Sabe, meus irmãos, e essas coisas, a coisa espiritual de Deus, a sua vida com Deus não pode ser deixada para a última hora. Eu li um livro
alguns anos atrás, de um autor americano, na verdade escocês, chamado Jonathan Goforth. O livro dele o livro dele na época, acho que está traduzido já, By My Spirit, pelo meu espírito. Ele conta a história. Ele foi ser um missionário na África e começou a evangelizar as pessoas se convertendo, ele discipulando as pessoas, e lugar com muita dificuldade, um século atrás, não tinha a medicina de hoje, as pessoas ficavam doentes, essas doenças terríveis que matam, e ele discipulou um rapaz, o rapaz era firme na fé, lia a Bíblia, evangelizava, e esse rapaz pegou essa enfermidade mortal, e estava muito mal, e foi levado para o hospital, e naquele hospital, a primeira pessoa que vem o enfermeiro, vem o médico, vem o capelão, porque já chama, o homem está para morrer, e etc. O capelão chega para ministrar o coração dele, começa a falar das coisas de Deus. Ele fala com as suas últimas palavras, consegue abrir um pouco os seus olhos, lentamente falando com os seus lábios: não deixei esta área da vida eterna para o último momento da minha vida. Ele expirou e morreu. É assim que nós temos que viver. Onde está Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã? Nessa época do lar de paz, nesse tempo da estação da evangelização, meu irmão, minha irmã, nós estamos aprendendo que Jesus é a resposta para o nosso coração. Jesus é o caminho para a nossa vida. Ninguém mais, só Ele. Quem é Ele na nossa vida? Ele ocupa a sua vida de verdade. Você se rendeu a Ele de verdade, minha irmã, meu irmão? Ou você faz parte das 5 moças boas, iam na igreja, religiosas, mas não tinha o Espírito Santo, não tinha conversão? E para encerrar essa palavra, um dos grandes poetas ingleses, Tennyson, escreveu no seu livro Os Ídolos de Deus, The Idols of God. Ele fez uma poesia muito bonita baseado nesse texto. Toda vez que eu prego o sermão em Mateus 25, eu lembro dessa história, que eu li várias vezes essa poesia de Tennyson. E só lembrando algumas coisas, eu nem teria tempo para ler, porque nem trouxe toda ela, mas ele cita, ele fala de quando essas 5 jovens nécias, imprudentes, chegaram, e elas basicamente disseram alguma coisa assim: Senhor, abre-nos a porta, pois desejamos entrar, conosco está o azeite, e queremos contigo brilhar. E lá do outro lado, lá dentro, elas ouvem a resposta, e a resposta mais ou menos é essa: não, não, não. Você não pode entrar. E ele encerra essa linda poesia, dura, trágica, verdadeira, que no último dia, nesse momento, não vai adiantar joelhos dobrados, nem lágrimas derramadas, para impedir o terrível som: não, não, não. Você não pode entrar. Espírito Santo, só o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o coração desse amiga que está nos vendo e ouvindo pela internet, pela televisão também. Que seja esse momento, um momento transformador na nossa vida, Espírito Santo. Que não haja nenhuma pessoa, ninguém tenha coragem de sair daqui hoje à noite sem que tenha a convicção de Jesus no seu coração. Essa noite, Pai, de nos transformarmos como aquelas moças prudentes. Já temos a beleza do Evangelho e queremos a beleza da salvação, da vida eterna com Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.